Amém, queridos? Graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos uma inspiração, uma ministração que o Senhor Jesus fez hoje no meu coração, quando eu vinha para cá para o trabalho, acerca do que vai acontecer no tempo do fim. E o texto base que ele me deu foi Joel, capítulo 2. Os irmãos sabem que em Joel foi profetizado duas chuvas, a temporã e a serôdia, dois derramar do Espírito Santo. O primeiro derramar nós já sabemos, já aconteceu em Atos dos Apóstolos e está ocorrendo até os dias de hoje, que é o revestimento do Espírito Santo. Mas haverá um outro derramar, um derramar superabundante que as duas testemunhas vão receber no tempo do fim, na ocasião da última semana de Daniel. E nós vemos detalhes interessantes nessa profecia. Vamos discorrer? Joel capítulo 2, versos 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ali foi num contexto de transição de aliança, para a antiga aliança para a aliança renovada. Judeus e gentios recebendo da mesma porção do Espírito. Então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, judeus e gentios. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Agora, aqui está um outro derramar logo na sequência. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Percebeu um detalhe? Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Aí ele continua. Como consequência, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então percebeu que há uma diferença de derramar aqui, queridos? No primeiro derramar do Espírito não houve prodígios no céu, nem sangue, nem fogo, nem colunas de fumaça. O sol nisso não se converteu em trevas e a lua em sangue. Isso vai acontecer no derramar das últimas chuvas, queridos, no evento que vai acontecer na última semana. É muito interessante, né, queridos? Agora, o detalhe é sobre os servos e as minhas servas. Então não são todas as novas criaturas que vão receber desse derramar, apenas os servos e as servas. Aqueles que foram encontrados fiéis, queridos. Jesus não profetizou acerca disso, contando uma parábola? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor vai encontrar fazendo bem na sua volta. Mais ou menos isso, querido. Estou falando de cabeça aqui. Então, é importantíssimo, queridos, nós entendermos que não vai ser para toda a igreja que ele vai derramar dessas últimas chuvas. Porque devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará de quase todos da igreja. Então será apenas um fiel remanescente que vai receber essa chuva abundante, em que nós faremos obras iguais e até maiores que Jesus fez. Ele não prometeu isso em João capítulo 14, verso 12? Se você crê em mim, farão as obras que eu faço e farão obras até maiores do que estas. Então nós sabemos que desde Atos ninguém conseguiu fazer nem perto do que Jesus fez. Porque essa profecia está guardada para o tempo do fim. Amém? Depois vocês leem em casa Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 6. Você vai ver exatamente uma íntima conexão com esse texto de Joel 2, em que haverá um segundo derramar para os servos e servas. E no toque das trombetas, no derramar das taças, na abertura dos selos, né? Selos, taças e trombetas. Ali nós vemos o que vai acontecer na última semana de Daniel. Em especial na primeira semana, em que as duas testemunhas não sofrerão dano algum e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. E no período da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, embora ela seja perseguida, a igreja que não morrer, sendo conduzida para o deserto, também continuará no grande avivamento. E as taças continuarão sendo derramadas, as trombetas continuarão sendo tocadas. Os prodígios no céu, sangue, fogo, vapor de fumaça, continuarão acontecendo, queridos, nesse grande e maior avivamento. Mas o cerne dessa mensagem aqui é sobre as servas e sobre os servos e sobre as servas. Então é tempo, queridos, de nos dedicarmos à meditação da palavra. Quando a palavra fala de servo, eu me lembro de Josué.
Josué foi um servo fiel de Moisés. Por ter sido um servo fiel, ele conduziu o povo para a posse da herança. Interessante, né? Então Josué foi um servo fiel de Moisés. E se nós não formos servos fiéis, nós não vamos liderar o povo para entrar na posse da herança, queridos. Se nós formos a parte da igreja que não vamos morrer, vai haver também, queridos, lideranças no meio do povo que vai para o deserto. Mas se nós quisermos ser essa espécie de Josué que vamos liderar as nações para adentrar a terra prometida, nós temos que ser encontrados fiéis, queridos. Amém? Então, ser fiel é estar disposto não somente a sofrer por amor a Cristo, vamos meditar daqui a pouquinho sobre isso, mas sermos amantes da palavra de Deus. Meditar nessa palavra com prazer dia e noite. E foi exatamente a instrução que Deus deu para Josué. Josué, medita na minha palavra dia e noite. Só assim você vai conduzir este povo para herdar a herança. E nós sabemos, queridos, que Josué ele profetizou acerca de outro dia. Esse dia é o milênio, o repouso sabático para o povo de Deus. Há um repouso sabático para o povo de Deus. Mas nós precisamos ser como Josué, um servo fiel para adentrarmos essa posse. Então Josué, ele meditava na palavra dia e noite, ele falava dessa palavra dia e noite como consequência, instrução, que dos lábios do sacerdote sai a lei, mas ele também sofreu resistências, porque na posse de Jericó, que é uma figura do milênio, ele teve que lutar contra os seus inimigos, mas Deus colocou todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. É exatamente o que vai acontecer com a igreja, queridos. Quando ela for glorificada, nós voltaremos com Cristo, com os corpos glorificados, batalharemos contra os marcados da besta, venceremos na batalha do Armagedon, e assim no tribunal de Cristo nós vamos adentrar, tomaremos posse do reino de Deus. Então, queridos, eu vou repetir novamente, o que o Espírito Santo falou comigo foi, Wagner, não é sobre qualquer um não, é sobre os servos e sobre as servas que derramarei dessas últimas e abundantes chuvas. Não é para qualquer um. Então, se nós não meditarmos na palavra de noite como Josué fez, se nós estivermos dispostos a sofrer tribulações, nós não vamos passar a tomar posse desse reino. Olha que salmo maravilhoso. Todos nós conhecemos esse salmo. Salmo 23, versos 1 e 2. Olha o que está escrito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para juntos das águas de descanso. Olha só, queridos, descanso aqui é exatamente esse repouso sabático que nos resta. E o guiar aqui tem um sentido de não somente Deus ir na nossa frente, mas Ele nos instruindo no caminho que devemos andar, nos ensinando como tomar posse do reino. Olha só que maravilha! Esse é o sentido de guiar aqui, queridos. É uma instrução de Deus, uma estratégia que Ele vai nos dando, à medida que nós vamos tendo comunhão íntima com Ele, mediante as orações e a meditação da palavra, Ele vai nos ensinando como tomar posse da herança. Jesus Cristo é nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus Cristo, Ele é o dono da herança, porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário, quando Ele venceu Satanás na cruz, ressuscitou dentre os mortos e tomou posse dessa herança. E nós somos co-herdeiros com Cristo dessa herança. Então nós temos que aprender com o Espírito de Jesus Cristo a tomarmos posse dessa herança. Isso é ser guiado aqui no Salmo 23. É uma condução de alguém que nos ensina como tomar posse dessa herança. Eu posso ter um cheque em branco aqui de uma pessoa trilionária. Gasta o que você quiser com esse cheque. Mas se eu não preencher esse cheque e não sacar no banco, eu não vou tomar posse da herança. Então nós temos, queridos, essa herança disponível para nós, mas nós temos que aprender como tomar posse da herança. E Deus nos dá direções na palavra de Deus. Uma delas é meditar na palavra de noite, falar dessa palavra de noite, se santificar, ser justo cada vez mais, estar dispostos a sofrer. Olha só, por falar em estar dispostos a sofrer, queridos, olha que texto maravilhoso que se conecta com esse Salmo 23. Do nosso pastor, que conduz o rebanho, ensinando, instruindo como o rebanho
deve tomar posse da herança. Olha só que interessante. Apocalipse capítulo 7, versos 13 a 17. Aqui ele fala da parte da igreja que vai ter que dar sua vida por amor a Cristo na grande tribulação. Mas é claro que se conecta com a parte da igreja que não vai morrer também, porque a instrução é a mesma. Olha só, Apocalipse 7, versos 13 a 17. Não tiram da mente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia a águas tranquilas, a águas de descanso. Ele me guia para tomar posse da herança eterna. Ele me ensina a tomar posse da herança eterna. Vamos ler? Apocalipse 7, versos 13 a 17. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, olha o detalhe, os apacentará como nosso pastor e os guiará para as fontes da água da vida, águas de descanso. Olha só, queridos. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, um contexto de perseguição. Então nós temos que aprender também a padecer por amor a Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 29 está escrito que a nós nos foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. O que antecede sermos mais que vencedores é o que? Tribulação, fome, angústia, perigo, espada. Amém? Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem o futuro, nem o presente, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em todas essas tribulações, nós somos mais que vencedores. Então, se quisermos ser mais que vencedores, nós temos que encarar a grande tribulação. Porque o ser mais que vencedor ali, no contexto de Romanos 8, é a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos. Está em Romanos 8. Lê Romanos 8 todinho que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o que vai anteceder a posse da herança, queridos, é exatamente a tribulação e a angústia. Por isso que no mesmo contexto de Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que o Espírito nos guia. É isso mesmo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, todos esses filhos maduros de Deus, esses servos fiéis, eles aprendem, eles são instruídos por Jesus como tomar posse da herança, são guiados pelo Espírito de Deus. Tremendo, queridos, o contexto. Então não é de se admirar que o apóstolo Paulo se chamava de servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Porque ele entendeu o que é ser servo. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Então, esse último derramar que virá antes da volta de Jesus, será o derramar apenas sobre os servos e sobre as servas. Não é sobre qualquer um. Então, que possamos nos encher cada vez mais da palavra e que nós possamos ter comunhão íntima com o Senhor cada vez mais, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e estar dispostos a padecer afrontas por amor a Cristo. Aí sim, se permanecermos até o fim, se perseverarmos firmes até o fim, nós seremos salvos. Tomaremos posse da nossa herança eterna. Amém, queridos? Palavra de Deus para o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.